A revelação do amor de Deus. Eis que eu vos enviarei Elias, o profeta, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com uma maldição. Malaquias 4:5-6. Então virá o fim, quando ele tiver entregue o reino a Deus, ao Pai, e quando ele tiver derrubado todo o governo, e toda a autoridade, e poder. 1 Coríntios 15:24. Nós estamos vivendo, possivelmente, o maior momento desde o início dos tempos, pois Deus começou a restaurar todas as coisas aos seus filhos e filhas, preparando-os para o grande avivamento do final dos tempos. Esses versos indicam que todas as coisas começaram com o Pai e que, no final, todas as coisas acabarão com uma revelação do Pai ainda mais profunda. Na edição de janeiro de 1990, da revista Charisma, perguntaram a uma voz profética, em sua opinião, o que a década de 1990 reserva para a Igreja. Resposta: creio que a Igreja está prestes a ter uma revelação da paternidade de Deus. Uma nova onda de evangelismo ocorrerá, pois milhões de filhos verão o amor do Pai na Igreja de novo. No final da década de 1980, grande parte da Igreja ficou indiferente ou complacente com seu amor por Deus. Muito disso se deu porque procurávamos consumir as bênçãos de Deus segundo a nossa própria ânsia por cargos, poder ou bens. Nós continuamos a fazer o mesmo e a voz de Deus só diminui. Nós canalizamos nossas energias no ministério e na atividade religiosa. Havia uma falta de entendimento prático do amor do Deus Pai por seus filhos. Assim, muitas pessoas buscaram vários níveis de seu amor e intimidade através das obras. No começo da década de 1990, o Pai começou a nos levar de volta para Ele, liberando a renovação sobre a Igreja mais uma vez. Agora, no começo do século, a Igreja está sendo preparada para se tornar a casa do Pai para que milhões de filhos e pré-cristãos vejam o amor, a compaixão e o perdão do Pai em nós, assim, desejem vir para a casa do Deus Pai. Não estamos, mais, apenas, aprendendo sobre o amor do Pai. Muitas pessoas estão, na verdade, sentindo o amor do Pai invadir suas áreas de necessidade. O amor de Deus está derramado em nossos corações. RM 5:05. Não basta, apenas, ensinar sobre o amor de Deus. Vivemos um momento em que precisamos ministrar com base em nossas mais profundas experiências pessoais com o bondoso amor do Pai. 1. Meu encontro com o abraço do Pai. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Era a voz do meu severo e desaprovador Pai, dizendo as palavras que eu desejara ouvir por tantos anos. Filho, eu te amo. Vai ficar tudo bem. Era 1972. Devido a uma overdose de LSD, eu fiquei em estado de semicoma no leito do hospital de Daytona Beach, Flórida. Meu pai me aninhou em seus braços e passou os dedos pelo meu cabelo comprido, dizendo a mim, um filho rebelde e desajustado, que, realmente, me amava. Isso não pode estar acontecendo, pensei comigo mesmo enquanto ouvia o som bem distante dos equipamentos médicos. Meu pai estava dizendo o quanto me amava. Esse era o mesmo pai opressor que meses atrás havia me jogado no chão de casa, pegado uma tesoura e cortado, violentamente, meu cabelo estilo hippie, dizendo-me, antes, que eu era uma desgraça para a família. Agora, ele estava sussurrando com ternura em meu ouvido sobre amor, perdão e aceitação. Apesar de estar com a cabeça rodando por causa dos remédios, suas palavras entraram, profundamente, em minha alma. Filho, eu te amo. Quando eu era garoto, sempre buscava a aprovação e afeição do meu pai. Eu só queria que ele sorrisse para mim ou dissesse que tinha orgulho de ser meu pai. Ainda assim, sempre que eu abria meu coração para receber amor, sentia-me vazio e decepcionado. Aos 19 anos, eu não conseguia me lembrar de nenhum momento em minha vida em que meu pai tivesse me abraçado forte ou dito palavras de amor. Por causa da rejeição que sentia, abandonei a bênção de ser filho e nunca mais quis vê-lo de novo. Como muitos homens da sua geração, meu pai não sabia expressar afeto. Ele era um bom homem e daria sua vida por mim. Para ele, demonstrar algum tipo de emoção era um sinal de fraqueza. Por ter crescido durante a Grande Depressão e ter sido criado sem pai, ele construiu uma fortaleza em torno de seu coração para se proteger da dor. Logo depois, ele foi para a guerra e aprendeu outras técnicas de sobrevivência. Depois disso, ele expressava seu amor,
simplesmente, provendo a sua família financeiramente e ensinando seus 2 filhos a sobreviverem em um mundo cruel. Ele sempre me dizia: nunca seja fraco mostrando suas emoções ou chorando. Seja firme. Seja homem. Durante anos tentei, sem êxito, ser o homem firme que meu pai queria que eu fosse. Mesmo assim, eu estava naquela cama de hospital em um momento de total derrota, com meu pai segurando-me em seus braços e expressando seu amor por mim. Ele não sabia que eu conseguia ouvir sua voz ou que podia sentir seus braços em volta de mim. Eu estava disposto a deixar de ser um filho para ele, mas ele não estava disposto a deixar de ser meu pai. Seu compromisso comigo era maior do que o meu com ele. Esse, talvez, tenha sido meu primeiro vislumbre do amor incondicional de Deus Pai, e de seu desejo de expressar sua afeição por mim, apesar de eu ter falhado de maneira deprimente. Seriam necessários mais alguns anos para que eu desse o primeiro passo em direção a esse amor maravilhoso. Disposto a conquistar. Meu pai era um homem respeitado em nossa comunidade, e suas aptidões atléticas, particularmente, suas habilidades como treinador de tênis profissional, lhe valeram uma boa reputação em Daytona Beach. Tentei atender às expectativas do meu pai nos esportes e ser bom o suficiente para ganhar sua aprovação, mas eu era muito desajeitado com aquela raquete de tênis e nunca parecia impressioná-lo. Meu pai sempre me lembrava, sob duras palavras, que eu não era bom o suficiente. Ele gritava comigo como um general, quando treinávamos nos sábados de manhã: ponha força nesse braço. Seja durão. Não seja fracote. Esses infortúnios me levavam às lágrimas. Eu me sentia um enorme fracasso, mas queria tanto a aprovação do meu pai que continuava me esforçando para agradá-lo. Se eu conseguir bater certo na bola, dizia a mim mesmo, então meu pai vai ter orgulho de mim. Eu não percebia que crescia dentro de mim, cada vez mais forte, uma falsa verdade, como uma fortaleza. Lentamente, eu era consumido por um medo profundo do fracasso e da rejeição, um medo que me levava a me sentir indigno, a menos que eu fosse bom o suficiente para conquistar sua aprovação. Essa crença atroz produziu resultados prejudiciais à minha saúde por volta dos meus 20 anos, quando me tornei um comerciante da área pesqueira e capitão de barco de pesca de uma espécie de peixe chamada garoupa. Levado por um desejo contínuo de provar minha capacidade, eu ambicionava tornar-me o melhor pescador do litoral sudeste dos Estados Unidos. Tudo o que eu fazia na vida começou a girar em torno do sonho de me tornar o que as pessoas na área pesqueira chamavam de grande anzol. Assim como meu pai, eu tinha de ser o mais durão e o melhor. E, assim como meu pai, eu desenvolvi um temperamento cruel. Qualquer membro de minha tripulação que fizesse o barco perder peixe, ou me decepcionasse de alguma forma, sentia o peso da minha fúria. As pessoas me chamavam de Capitão Bligh do litoral da Carolina. Eu era autoritário e tirano. Ninguém queria mexer com Jack Frost naquela época. Eu costumava arriscar a vida da tripulação passando uma semana ou mais ao longo do litoral da Carolina no inverno, navegando entre 40 e 60 milhas por hora sob tempestades, e 20 a 30 pés náuticos em um barco de 44 pés, para que pudéssemos reivindicar o cobiçado prêmio, Grande Anzol. Eu era guiado pelo medo do fracasso e por uma cruel ambição que não deixavam espaço para compaixão por ninguém. Eu tinha de ser vencedor a todo custo. Em minha maneira deturpada de pensar, eu não seria ninguém se não pescasse mais do que todo mundo. Eu não percebia que no fundo estava sendo consumido por um desejo inconsciente de ganhar a aprovação do meu pai. Esse vazio torturante tornara-se um câncer que estava me devorando vivo. Porém, tudo mudou em 1980. Foi quando o amor incontrolável de Deus finalmente invadiu o meu ser. Eu tinha 27 anos. Naquela época, minha vida estava em ruínas. Eu era viciado em drogas, álcool e pornografia há mais de 10 anos, porque estava constantemente buscando uma forma de escapar da dor causada pelo medo de falhar. Minha raiva estava fora de controle, por isso, eu costumava magoar minha esposa, meu filho e outras pessoas com minhas palavras grosseiras e aspecto aviltante. Numa tentativa desesperada de escapar dessa dor, peguei meu barco de pesca e saí pelo mar um dia em fevereiro de 1980. Após 40 milhas de distância do litoral da Carolina do Norte, clamei a Deus por 3 dias, pedindo-lhe que a sua presença se fizesse real em mim. Deus, eu disse, por favor, faça alguma coisa. Eu magoei todos à minha volta. Eu estou infeliz. Não sei por que me sinto tão coagido.
É como se alguma coisa dentro de mim estivesse me levando à loucura. Não sei porque sou uma pessoa tão hostil. Sinto como se estivesse sendo envenenado por dentro. Por favor, me ajude. Foi então, naquele momento, quando eu estava no fundo do poço, que encontrei o amor incondicional de Deus pela primeira vez. Sua presença quebrou os grilhões do alcoolismo, do vício das drogas e da pornografia imediatamente. Em questão de segundos, Deus me deu um novo coração. O fardo do pecado se foi, pela primeira vez, pude sentir verdadeira alegria. Senti o gosto da bondade de Deus. Porém, levaria anos para me totalmente, do medo de fracassar e do empenho agressivo que me transformaram em um homem tão obstinado. Em busca de aprovação. Após minha conversão, tornei-me membro ativo da igreja e aprendi, rapidamente, que minhas atitudes com relação ao bom desempenho eram uma qualidade no meio evangélico. Eu, simplesmente, transferi minhas falsas crenças, meu medo de fracassar e meu empenho obstinado, para a obra de Deus. Pensei que a melhor forma de ganhar a aprovação e a aceitação de Deus era fazendo coisas por Ele, também, ganhando a confiança dos irmãos à minha volta. Parecia ser muito natural expressar meu amor por Deus construindo minha identidade através da obstinação religiosa. Muitos irmãos à minha volta pareciam pensar da mesma forma. Quanto mais orávamos, jejuávamos, líamos nossas Bíblias, dávamos os nossos testemunhos a estranhos, ou íamos aos cultos, mais achávamos que estávamos ganhando a aceitação de Deus. Entretanto, esse falso entendimento do caráter de Deus custou um preço alto. Após trabalhar tanto para agradá-lo, eu não tinha alegria, paz, descanso, nem energia necessária para convencer minha esposa e filhos que os amava mais que o ministério. Quando comecei a pastorear uma pequena igreja em 1984, minha maneira de ganhar amor e aceitação na infância me fez encarar o ministério com um zelo extremado para ganhar almas e fazer a igreja crescer, rapidamente, em nossa comunidade. Assim como estava disposto a fazer qualquer coisa para ser o melhor pescador do sudeste dos Estados Unidos, agora, como líder cristão, eu queria alcançar meus objetivos espirituais só para receber o elogio dos homens. Inconscientemente, eu estava sendo levado por uma necessidade de me sentir necessário. Eu queria parecer bom para todo mundo, mas debaixo da aparência de sucesso, eu era um homem infeliz com uma família infeliz. Meu compromisso com o ministério era muito maior que o meu compromisso com minha esposa, meus filhos ou quaisquer outros relacionamentos de amor. Quando eu estava em casa, era irritável e impossível de aturar. Tudo o que eu fazia era corrompido por uma raiva apática. Meu semblante era severo e sério, e minha pregação era legalista e exigente. Eu me concentrava na verdade bíblica, mas meu coração estava vazio de amor. Eu conhecia a teologia do amor de Deus, mas não a experimentara em meus relacionamentos. Eu conseguia citar versículos da Escritura que falavam sobre a aceitação de Deus, mas esse era um conceito estranho para mim. Consequentemente, comecei a me comparar com outras pessoas no ministério, achando que elas eram mais abençoadas ou mais talentosas do que eu. Isso estimulou uma atitude competitiva, enraizada na inveja, que tornou quase impossível o meu relacionamento de forma saudável com outros ministros ou qualquer um que tivesse autoridade espiritual. Eu me transformei no mestre dos disfarces. Eu costumava assistir às conferências de pastores com um sorriso no rosto. Mas, por baixo de minha máscara de religioso inteligente, eu via líderes de igreja bem-sucedidos com rivalidade e fazia juízo de valor deles. Eu não suportava sequer pensar que eles pudessem ser bem-sucedidos. Se eles eram abençoados, eu me sentia destituído. Se eles fracassavam de alguma forma, eu me sentia, secretamente, feliz. Meu coração estava doente de tanto orgulho. Finalmente, em 1986, reconheci minha necessidade de cura e busquei um ministério de cura e libertação para descobrir as raízes da minha raiva, inveja e carência de intimidade. Essa experiência afetou tantas áreas da minha vida que, depois de 1988, minha esposa, Trisha, e eu passamos os próximos 7 anos pregando sobre cura emocional em seminários em muitas igrejas por todo o país. Eu achava que estava livre. Trisha e eu estávamos firmes ministrando a pastores e a outros líderes de igreja, enquanto os ajudávamos a curar seus casamentos e famílias. Mas, logo, me dei conta de que minha luta contra a compulsão ainda não estava resolvida. Mesmo após começarmos o ministério de cura e libertação, eu costumava retroceder aos meus velhos hábitos,
tentando me empenhar de forma obstinada. Eu continuava a olhar minha esposa de forma aviltante e falar com ela de forma severa e grosseira. Nesse ciclo, eu não conseguia ver que era eu quem estava errado. Por fora, eu era um cristão íntegro e temente a Deus. Eu nunca havia cometido uma falta moral e sempre buscava a Deus de forma obstinada, orando e lendo a Bíblia de 2 a 3 horas por dia e fazendo todas as coisas certas. Mas, por dentro, eu não tinha capacidade de expressar amor em casa. Eu não tinha alegria nem paz interior. Eu era guiado pela ambição espiritual, porque tinha construído minha identidade e sistemas de valor com base em cargos de alta posição, poder e desempenho. Minha fé, função e serviço não eram uma resposta ao verdadeiro amor de Deus. Ao contrário, vinham do desejo de ganho e recompensa pessoal. Eu não conseguia enxergar a escravidão em que me encontrava, mas minha família sim. Eu achava que minha esposa não tinha nada do que reclamar. Afinal de contas, eu era fiel a ela e sempre provia suas necessidades. Trisha sabia que eu estaria em casa toda noite e permaneceria fiel a ela. Eu era um homem comprometido com a pureza no casamento. Eu não chegava perto de pornografias desde o meu primeiro encontro com Jesus. E, até, dizia a Trisha todos os dias que a amava. Mas havia falta de calor humano e ternura, e ela se sentia desprezada e rejeitada. Todo dia Trisha lutava contra a dor de estar casada com um homem que entregou sua vida para cuidar das necessidades de outras pessoas, e dele próprio, mas que não tinha energia para fazer sua esposa acreditar que ela era amada mais que o ministério. Assim, ela teve de usar seus próprios disfarces, abafando a culpa e raiva que, constantemente, sentia, porque sua necessidade de intimidade e ligação emocional não estavam sendo atendidas. Ela caiu em depressão profunda e, mesmo com boa fé, os membros da igreja faziam com que ela se sentisse ainda mais culpada. Você é casada com um homem de Deus, diziam eles. Você deveria agradecer em vez de ter esses pensamentos negativos a respeito dele. Após viver assim por 20 anos, Trisha estava morrendo por dentro. Desapareceu qualquer esperança por um casamento melhor. Meus filhos não se saíam melhor. Também não estavam bem. Quanto mais o legalismo se infiltrava em minha vida, mais inflexível e triste eu me tornava como pai. Meus 3 filhos nunca conseguiam fazer as coisas bem o suficiente para mim. Eles não tiravam notas boas o suficiente, não eram bons o suficiente nos esportes e nunca me deixavam satisfeito com os afazeres de casa. Eu dizia a eles que os amava, mas, constantemente, apontava cada erro e defeito deles. Eu exigia obediência cega, mas não tinha capacidade de expressar amor, ternura, graça e misericórdia quando eles não correspondiam às minhas expectativas. Eu lia todos os livros adequados sobre criação dos filhos e tentava estar à altura de todos os padrões de cada especialista, mas alguma coisa parecia me impedir de expressar o amor que sentia dentro de mim. Minha atitude de superioridade desgastava qualquer possibilidade de confiança e intimidade. Até 1995, meu filho de 17 anos e minha filha de 14 anos estavam fechados a qualquer tipo de afeição, punição ou conselho que eu tentava dar. Eles pararam de me olhar nos olhos porque tinham medo do olhar de rejeição que eu, por muitas vezes, apresentava. Eles mal falavam comigo, porque tinham medo de me chatear ou desagradar. Meu orgulho produziu neles o desejo de se rebelar e eles começaram a buscar a aceitação que ansiavam em amizades erradas. E, o pior de tudo, eles não queriam nada com o Deus irado e legalista que eu mesmo criei. Lagermes de Kura. Apesar de minha vida familiar estar em ruínas, Deus ainda estava agindo. Em 1994, ao participar de uma conferência sobre renovação espiritual, Deus começou a me fazer uma nova revelação sobre seu poder e graça. Eu chegava a passar horas em lágrimas no altar. Ainda assim, durante esses encontros emocionantes, eu nunca comparei sua presença ao que, agora, conheço como amor filéu de Deus. Deus também nos ama com amor ágape, amor perfeito, incondicional. Ao longo da Escritura, Ele não demonstra apenas que nos ama, Ele também se preocupa profundamente conosco. Filéio é uma palavra grega que significa afeição comprovada e natural. Veja Jó 16:27. É, às vezes, usada na Bíblia para descrever o amor de Deus. Mesmo assim, eu sempre tive a tendência de ver a unção de Deus como seu poder ou a sua capacidade sobrenatural de fazer coisas fantásticas. Eu não tinha ideia de que sua unção poderia, na verdade,
ser uma demonstração de sua afeição incondicional por mim. Eu estava tão preso em uma armadilha que ainda não havia me libertado de minha obstinação por um bom desempenho, nem mesmo depois de uma visita poderosa do Espírito de Deus. De fato, conforme eu tinha mais lealdade e visibilidade no ministério, meu vício e obstinação com a religião ficaram até mais fortes. Nesse momento, minha família já conhecia o suficiente do que eu chamava, erroneamente, de ministério. Minha esposa e filhos sabiam que eu estava adorando um bezerro de ouro construído pelo orgulho religioso egoísta. Eu só falava do ministério, só vivia para isso e só isso me fazia sorrir. Eu me sentia incapaz de expressar amor e carinho por minha família. Logo, eu me doava àquilo que fazia bem, o ministério. Isso deixou todos em casa infelizes. Trisha já não aguentava mais. Eu estava fazendo todas as coisas relacionadas à religião de maneira correta. Mesmo assim, nossa família estava à beira do desastre. Pensando que o problema era Trisha, eu a levei a uma conferência de cura emocional em novembro de 1995, para que sua vida fosse reestruturada. Eu queria que ela ficasse feliz por Deus estar me usando no ministério, para que, finalmente, reconhecesse todos os sacrifícios que fiz por ela. Durante um encontro vespertino de pastores, muitas esposas foram lá na frente receber oração. Trisha estava ajoelhada no chão, orando e chorando em silêncio, quando eu me ajoelhei ao lado dela. Então, alguém no púlpito começou a orar. As palavras me surpreenderam. Deus Pai, toque todos os homens nessa sala que nunca foram abraçados por seus pais. Abrace-os forte nesse momento. Dê a eles o amor que seus pais não souberam dar. A presença da compaixão e aceitação de Deus tomou conta de mim imediatamente. Eu não entendi o que estava acontecendo, mas parecia que um amor quente e líquido estava sendo derramado em minha alma. Comecei a chorar como uma criança deitado no chão. Essas manifestações de emoção não eram normais para mim. Sempre tive cada emoção sob controle, principalmente na frente da minha esposa, filhos ou outros pastores. Mas agora, minha máscara havia caído. Eu estava completamente rendido. Senti como se Deus tivesse me transportado de volta a uma época na qual eu tinha apenas 10 anos. Eu, de repente, vi cenas nítidas da minha infância, me escondendo no armário à noite, com medo dos gritos que ouvia no quarto dos meus pais. Eu me lembrei do medo, da solidão e da sensação de abandono. Senti a profunda e aflita dor pela ausência do abraço do meu pai, um abraço que ele não foi capaz de me dar durante toda a minha infância. De repente, me dei conta de que agora, 34 anos depois, meu Pai Celestial estava atendendo à necessidade mais profunda de meu coração de uma demonstração natural do amor carinhoso de um pai. Eu tive um encontro direto com o Fileio de Deus. Enquanto estava deitado no chão chorando, Deus Pai entrou naquele armário escuro da minha infância e me segurou em seus braços. Por 45 minutos, o Espírito Santo derramou o amor de Deus, que o apóstolo Paulo falou em Romanos 5:5, em minha mente, desejo e emoções. E eliminou grande parte da culpa, vergonha, medo do fracasso, rejeição, medo da intimidade e medo do amor. Meu quebrantamento, finalmente, havia chegado. Meu orgulho tinha sido estilhaçado. Até aquele momento, eu nunca tinha me dado conta de quanto estava escravizado pelo meu próprio esforço e pelo medo pelo qual somos dominados até sermos libertos da escravidão. Você não sabe o que o escraviza até que seja liberto. Contudo, naquele instante, eu me senti livre, pela primeira vez, desde os primeiros meses da minha salvação, pude experimentar verdadeiro alívio. Eu ouvi, durante toda a minha vida cristã, que Deus me amava, mas nunca baixei os muros de proteção a ponto de receber, pessoalmente, uma demonstração natural do seu amor e afeição em minhas dores mais profundas. O conhecimento do seu amor se tornou uma experiência pessoal. Fileio não era mais apenas uma palavra grega usada para formular um conceito teológico. Eu quase não parei de chorar por 5 meses. Toda vez que eu olhava nos olhos de minha esposa ou via a dor que tinha causado aos meus filhos por causa da minha falta de ternura, lágrimas de arrependimento começavam a cair. Em seguida, eu me ajoelhava aos seus pés, chorando e implorando perdão pelas vezes que eu havia deturpado, de modo grosseiro, o amor do Pai por eles. Eu sabia que a cura não viria, instantaneamente, para eles. Os corações dos meus filhos ficaram fechados para mim por anos. Mas agora,
O quebrantamento que eu estava vivendo começava a abrir o coração deles. O carinhoso amor filéu do pai começou a restaurar o coração deste pai para os seus filhos e os corações dos filhos para seu pai. A maldição em nossas vidas estava sendo quebrada. Veja mililitro 4 horas e 6. 4 meses após eu receber esse batismo tão singular do amor do pai, minha filha, Sara, entregou-me uma redação que ela havia escrito na aula de inglês da escola. O título era: A maior influência na minha vida é. Meus olhos encheram-se d'água quando li suas palavras. A maior influência na minha vida é meu pai. Através dele, eu vi os olhos de Jesus e senti seu amor infinito. Em determinado momento, não faz muito tempo, meu pai era um homem de dar medo. Ele era o capitão Bligh do HMS Bounty. Agora ele é gentil como um cordeiro e tão amoroso quanto. Ver meu pai, que era um homem duro, se transformar em um homem afetuoso me fez mudar. Sua paciência renovada me ajudou em um ano muito difícil. Ver meu pai amar e ter Deus no coração, como nunca antes, tem operado milagres em mim. Em vez de se referir a Deus como um ser sagrado, ele se refere a ele como pai. Agora, em vez de ter medo do meu pai, eu corro para o seu colo, onde sinto uma paz abençoada. O que eu mais gosto no meu pai é o seu sorriso. Eu também adoro o jeito que ele senta comigo e me aconselha em minhas falhas de forma carinhosa. Sempre que eu faço alguma coisa boa, ele também nota. Meu pai está mudando em tanta coisa. Eu tenho tanto orgulho dele. Toda vez que olha para mim e sorri, minha alegria explode dentro do meu coração. Meu pai tem sido minha maior influência nos últimos 4 meses. Eu o perdoo por ter sido o capitão Bligh quando eu era mais nova. Te amo, pai. Essa poderosa revelação do amor do pai também começou a transformar meu casamento. Mas isso não aconteceu do dia para a noite. Eu não conseguia orar com minha esposa ou ministrar para ela antes do meu encontro com o amor do pai em 1995. Apesar dos grandes progressos que tive com meus filhos, alguma coisa em mim parecia me impedir de alcançar níveis de intimidade mais profundos com Trisha. Eu sempre mantive minhas emoções e sentimentos sob controle perto dela. Eu dizia, diariamente, que a amava, mas não lhe dava espaço. Eu não queria me arriscar a ser ferido de novo como tinha sido em minha juventude. Em março de 1996, fui com um grupo de homens para minha primeira conferência O Pai Te Ama, buscando uma revelação mais profunda do amor de Deus. Na primeira reunião, uma mulher no altar orou comigo a respeito de algumas feridas profundas que tive quando criança. Por intermédio da orientação sobrenatural do Espírito Santo, essa mesma mulher enxergou que, quando eu tinha cerca de 10 anos, construí muros altos de proteção em minha alma na época em que meus pais estavam passando por extremas dificuldades no casamento. As orações daquela mulher abriram meu coração. Eu fiquei no chão chorando, incontrolavelmente, por 2 horas, enquanto o pai derramava consolo, amor e afeição em meu coração ferido. Depois, durante outro momento de ministração naquela noite, o que parecia ser um rio do amor de Deus invadiu meus medos de intimidade e os muros, que construí há tanto tempo, começaram a desmoronar. Chorei pelos 4 dias seguintes quando me dei conta da profundidade da dor que Trisha vivia diariamente. Ela sempre havia sido mantida distante do coração de seu marido. Eu, inconscientemente, a afastei. Mas, quando cheguei daquela conferência, ministrei meu amor para ela em uma oração de cura. Ela chorou por horas, enquanto o pai lhe mostrava certas feridas profundas de sua juventude, consolando-a com seu amor que cura. Deus começou a conduzir nosso relacionamento a novos níveis de intimidade. Deparamo-nos com alguns obstáculos ao longo do caminho, mas, toda vez que isso acontecia, o Espírito Santo mostrava as feridas passadas em que, por causa do medo de confiar, construímos muros de proteção. Nós avançamos rumo ao arrependimento e o amor de Deus eliminou barreiras escondidas e nos levou a níveis mais profundos de amor um pelo outro. Durante um desses momentos em 1998, senti vontade de escrever para minha esposa o poema abaixo. Eu não tenho muita afinidade com poesia e escrever esse tipo de coisa era, extremamente, atípico em se tratando de mim, mas isso comprova o poder do amor do Pai ao transformar, até mesmo, o homem mais insensível. Tão grande amor. Nossa jornada tem nos levado por toda a terra. Nosso amor nasceu da dor e do sofrimento. Ainda assim, o amor desalojou a vergonha e as lágrimas. Nosso amor permaneceu verdadeiro por todos esses anos. Que dor pode conter um amor como o nosso? Nem vergonha,
nem medo, nem corações feridos, pois nosso amor venceu barreiras, lutou e atendeu ao chamado da paixão. Foi seu amor que me fez descansar, um amor que minha dor pôs à prova. Ainda assim, você resistiu e deu o seu melhor, é por isso que hoje me sinto tão abençoado. Que tipo de mulher poderia amar como você? Uma mulher bonita, fiel e sincera. Uma mulher cujo coração é feito de puro ouro. Uma mulher cuja vida será como um conto de fadas. Seu amor será conhecido pelas próximas gerações, pois é do tipo que, fazendo o sol brilhar, é cheio de fogo, paixão e zelo, um amor que não é falso, mas sim verdadeiro, e que cura. Seu amor enche o meu coração de visões e sonhos. Meu coração, finalmente, encontrou fé, esperança e amor. Seu amor me deu uma razão para viver. Seu amor fez meu coração se doar. Como pode seu amor ser tão completo e livre? Como você consegue amar um homem como eu? Como seu coração pode estar cheio desse desejo? Como você consegue me fazer queimar com esse fogo? Certamente, seu amor vem do alto. De que outra forma você poderia conhecer um amor tão maravilhoso? Anseio corresponder a esse amor um dia, que eu ame com tanta abnegação. Assim eu peço. Ó Deus, nunca poderei retribuir o que tu fizeste por mim quando me deste o amor dela. Tão lindo, tão livre. Perdoa-me por todos os anos que usei a culpa como uma desculpa para não amar por causa da minha dor. Graça imerecida recebi, quando vi o rosto dela pela primeira vez. Teu amor, através dela, me revelou a graça. Agora, eu me sinto honrado de chamá-la de minha esposa e irei amá-la e estimá-la por toda a minha vida. Eu passaria pela dor novamente para sentir esse amor que encobriu minha vergonha. Eu daria a minha vida, riqueza e fama para amá-la e tê-la em meu coração e chamá-la pelo nome. Quando terminei de ler este poema para Trisha, ela começou a chorar, de soluçar convulsivamente. Foi como se a dor torturante que ela escondeu por tanto tempo começasse a sair de dentro dela. Após cerca de 10 minutos, os soluços se transformaram em serenas lágrimas de paz e alegria. Em todos esses anos eu, realmente, não conseguia acreditar que você me amava, Trisha me disse. Pela primeira vez vejo que isso é verdade. Agora me sinto amada por você. Quando o amor do Pai trouxe a restauração da intimidade para meu casamento e família, esse amor mudou também toda a minha filosofia de ministério. Eu não me empenhava mais, obstinadamente, para ser santo ou ganhar o favor de Deus. Não quero fazer nada que impeça a intimidade e amor dos relacionamentos que Deus me proporciona. O ministério não é mais algo pelo qual eu tenho que trabalhar ou me empenhar. As comparações, competição e rivalidade estão desaparecendo. A ambição espiritual é agora apenas uma sombra. Na maior parte do tempo, sinto-me motivado por uma imensa gratidão de ser amado e aceito, incondicionalmente, por meu Pai. O ministério é, simplesmente, um transbordamento do amor de Deus que flui livremente através do meu casamento e família. Quando recebo sua demonstração natural de afeto por mim, seu precioso amor filéio, simplesmente, o transmito à próxima pessoa que encontro. Essa restauração do amor e intimidade na minha vida foi um processo que exigiu profundos níveis de humildade e arrependimento de minha parte. Eu, certamente, ainda não cheguei lá, pois saio com facilidade do centro do amor do Pai, quando minhas prioridades se confundem. Ainda consigo ser atraído pelo empenho obstinado. Mas agora, eu, normalmente, não fico assim por muito tempo, pois, rapidamente, corro de volta para o lugar de descanso desse amor que cura e que vem do Pai, e a paz é restaurada em meu coração. Em seguida, me vejo forçado a me humilhar e me arrepender com qualquer pessoa que feri com meu empenho obstinado. E, então, mais uma vez sou restaurado a uma vida de intimidade e amor. Você sabe o que significa amar a Deus de todo o coração? O amor a Deus se reflete na leitura fiel da Bíblia, oração rigorosa ou estrita santidade? Acho que não. O que revela o verdadeiro amor por Deus é a minha capacidade de convencer minha família e os meus do meu amor por eles. Sem isso, todas as outras coisas encontram recompensa no amor próprio. Fazer coisas fantásticas, mesmo as ligadas à religião, como pregar, ganhar almas, operar milagres ou alimentar os pobres, tudo tem suas próprias recompensas. E podemos fazer tudo isso por motivos errados. Mas a Bíblia nos diz que não podemos afirmar que amamos a Deus se não amamos nosso irmão. Vejam Jó 4, 7, 8, 20. Você deseja sentir mais, intensamente, o amor de Deus por você? Você gostaria de encontrar seu amor incondicional?
Este livro contém muitas verdades que eu vivenciei e aprendi a respeito do amor do Pai desde que fui tocado de forma profunda em 1995. Enquanto lê estas páginas, peço em oração para que você faça muito mais do que amadurecer uma teologia saudável. Particularmente, oro para que você sinta o abraço carinhoso do Deus Pai, sinta sua aceitação incondicional e ouça suas palavras suaves de amor de forma tão profunda como nunca antes. Eu oro para que você ouça as palavras que o Pai falou ao seu filho em Marcos 1h11. Paráfrase: minha filho, você é aquele que amo e sobre você está a minha graça. Achando o seu caminho de volta à casa do amor de Deus. Talvez você não tenha dado o primeiro passo em direção à intimidade com Deus, buscando o perdão pelos pecados cometidos contra o amor dele e convidando-o para fazer morada em sua vida. O caminho para o amor de Deus é através de seu filho. Talvez você queira fazer esta simples oração de fé comigo. Creio que Jesus é o Filho de Deus e que ele morreu por mim na cruz para que meus pecados pudessem ser perdoados. Creio que ele ressuscitou dos mortos para que eu pudesse ter a vida eterna. Creio que ele está assentado com Deus Pai para que eu, também, possa ter intimidade com o Pai. Eu lhe peço, Jesus, perdoe os meus pecados. Eu te convido para vir, fazer morada em meu coração e revelar-me o amor do Pai. Obrigado por sacrificar sua vida por mim e preparar o caminho para que eu encontre o amor de Deus. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu o encorajo a procurar algum cristão e passá-la para ele. Busque, também, uma igreja na qual possa congregar, que ensine sobre Deus e seu amor, misericórdia e graça para com os seus filhos. Descreva o seu relacionamento com seu pai e sua mãe. Você sempre se sentiu amado, incondicionalmente, por eles? Se não, você acha que isso afetou sua maneira de ver o Pai Celestial? De que forma? 2. Muitas pessoas relutam em acreditar que Deus as ama incondicionalmente. Talvez elas se sintam envergonhadas com algo do passado ou acham que devem realizar certas tarefas para ganhar a aprovação de Deus. Qual foi o maior obstáculo em sua vida para acreditar que Deus, realmente, o ama? 3. Pense nos relacionamentos em sua vida. As pessoas mais próximas a você veem o amor de Deus em sua vida. Se não, o que você precisa sentir para refletir o amor de Deus nelas?